O piano, um escultor da alma, capítulo 3, a primeira conversa. Neste capítulo, pretendo abordar dois tipos de conversas. Uma delas com os pais que vão colocar uma criança para estudar piano. A outra com um adulto que procura o estudo de piano, seja para iniciar do zero, seja para dar continuidade a seus estudos. Pais, se você é pai ou mãe e quer colocar uma criança para estudar um instrumento, digamos, o piano, gostaria de bater um papo com você sobre casos que presenciei, que vivenciei e que ouvi de outras pessoas também. Primeiramente, encare o estudo de piano, o estudo de um instrumento musical, como sendo muito importante na vida de seu filho. E realmente o é. Pais que colocam por colocar ou para saber se tem algum filho talentoso e não colaboram na parte de educação, estímulos, conscientização, estão com certeza perdendo uma excelente oportunidade. Primeiramente, livre-se de expectativas. Coloque seu filho para estudar um instrumento, porque isso é parte da formação integral de um ser humano, para que ele se descubra, desenvolva sua sensibilidade, coordenação motora e uma infinidade de outras habilidades que comentaremos aqui. É um idioma universal. Aprender a ler música é poder ir para qualquer parte do mundo, tocar com qualquer cidadão dos mais variados países, utilizando a mesma linguagem, no caso, a partitura de música clássica. Já que se livrou de expectativas, está deixando seu filho ou filha experimentar pelo tempo que for necessário e lhe dando condições para pensar que isso pode ser para sempre? Vamos a outro ponto. Dar o devido valor a este estudo. Alguns pais matriculam os filhos e não querem gastar, né? E logo dizem que primeiro a professora deve observar se a criança tem o dom, porque só vai investir em livros e outras coisas se ela tiver o dom. Esta parte é a pior de todas. Primeiro coloca a criança numa situação que ela só poderá aprender se já nasceu sabendo, ou se já tem a aptidão necessária para aquilo. Ela já fica com aquele peso nas costas que, se tiver qualquer dificuldade em qualquer momento, fica comprovado que não nasceu para aquilo e que não tem nenhum dom e não poderá dar despesa aos pais. Olhe só que absurda esta situação que vive uma criança. A criança que tem vontade de aprender ou que pode ser despertada para aprender, já desiste ali. Já matou no ninho qualquer esperança. Todos nós podemos aprender qualquer coisa a qualquer momento da vida. Se vamos ter mais facilidade ou menos facilidade, isso o tempo dirá. E só o tempo. Não se sabe quanto tempo. Então, as pessoas que vão aprender um idioma têm que já nascer com aptidão? Não podem tentar aprender ou pelo menos dominar algumas palavrinhas básicas? Quando se entra na escola para aprender matemática ou a língua materna, tem que ter aptidão? Ou todos podem aprender? Logicamente, cada ser humano terá sua forma de se identificar com este ou aquele modo de aprendizado, com esta ou aquela disciplina, com este ou aquele instrumento musical. Mas todos deveriam ter a oportunidade de pelo menos conhecer, tentar, explorar. Mais adiante, veremos o benefício destes estudos. Falaremos sobre os métodos, livros.
Outro fato interessante é quando vão matricular uma criança e não querem comprar uns 2 livros básicos, um caderno pautado e um caderno comum, alegando que não sabe se a criança vai levar adiante ou não. Livros que muitas vezes custam o preço de um lanche dessas marcas que as pessoas gostam de saborear. Então, logo vem com a ideia mais absurda em questão de educação: sugerir uma cópia. Ai, meu Deus do céu! Uma criança ouvindo isso. Um livro que custe, por exemplo, R$ 20, ser reduzido a uma cópia, muitas vezes de má qualidade, que algumas vezes vem com falhas. E quem sabe ler música, tenha em mente que pingo é letra. Pega uma cópia de má qualidade e tem que adivinhar o que está escrito ali. Além disso, a ideia é que fica de cópia. Não pagar os direitos autorais de quem muitas vezes dedicou a vida para criar aquela metodologia. Não pagar o investimento da editora que mantém funcionários, máquinas, toda uma infraestrutura para fazer aquele livro rodar para chegar às mãos dos estudantes. Não colaborar com o estabelecimento que mantém as portas abertas, pagando todas as despesas decorrentes deste ato de estar ali aberto o dia todo para vender um produto original. Cópias. Meu Deus, que falta de consciência. Logo que me casei, tive uma loja de roupas para bebês e jurei nunca mais ter esse tipo de trabalho. Passa-se o dia todo ali, de castigo, esperando alguém entrar para comprar. Quando entra, pechincha aquilo que você muitas vezes fez um sacrifício enorme para adquirir em viagens cansativas, malas, chuva, sol, cansaço, tudo que envolve trazer um produto para revender. Escolher a mercadoria mais bonita, que atenda às necessidades do comprador e tantas outras coisas que envolvem um comércio. No caso das partituras, adquiri-las para que alguém compre e comece a reproduzir várias cópias e o restante fique ali encalhado, afetando não só o comércio, mas a editora, o autor. Uma bola de neve, uma falta de respeito e consciência. Pior ainda, são os casos de pessoas que fazem cópias dos livros editados. Tiram uma folha, colocam numa pasta com plástico e ainda tem a coragem de carimbar o nome da escola que criou a metodologia. É incrível essa falta de ética, é incrível. Então, se vamos educar, que comecemos a puxar o fio da meada de tudo que envolve uma verdadeira educação. E lembrando que a melhor forma de educar é dar o exemplo. Se os pais compram os livros originais, encapam, colocam o nome da criança, arrumam uma pasta para que ela possa carregar e deixar organizado, fica implícito neste ato o valor que tem esses livros, cuidado necessário com eles, encapando-os para que saiba preservar não somente estes livros, mas tudo na vida, até chegar ao patrimônio público. Colocar o nome da criança quer dizer que ela agora é responsável por eles. Ganhou de presente para poder estudar neles. Guardá-los numa pasta, seja a tiracolo ou pasta comum, isso tem um peso de exemplo. Não há necessidade de dizer, cuide bem desses livros, não vou comprar outros, pode estragar. E todo esse discurso cheirando a sermão. O ato de cuidar vindo dos pais já está dizendo que aquilo é muito importante e deve ser preservado. Imagine agora uma criança que chega na aula de piano e não tem os métodos. Os pais não querem comprar porque não sabem se ela vai seguir o curso. Isso é totalmente desestimulante e carrega um recado subliminar que só será importante
se a criança for um prodígio em música e se dedicar? Como uma criança pode sentir o compromisso e a vontade de se dedicar se nem os livros ela recebe? Na sequência, os pais perguntam: não dá para fazer cópias? Livro é tão caro. Nas semanas seguintes, começa-se a observar que a criança aparece com um celular novo, um tênis da marca tal, e pelas conversas ela vai contando os novos presentes que ganha semanalmente e onde os pais investem o dinheiro. Estas coisas passam a ser mais importantes do que livros. São mais caras, muitas vezes não trazem retorno educacional, mas é moda. E o exemplo que fica para a criança é que fazer cópias é normal. Desrespeitar um autor, uma editora, não valorizar o trabalho de quem esteve pensando e criando muito tempo, passa a ser normal. Conceitos que vão sendo solidificados com exemplos. Como se não bastasse tudo isso, tem os pais que dizem: só vou comprar os livros quando eu ver que meu filho ou minha filha vai mesmo dar certo nisso. Ora, meu Deus do céu! Por acaso, quando se entra na escola, deixa a criança sem livros? Primeiro coloca na escola e se ela aprender, então compra os livros de matemática, de história e outros. Inversão de valores. Primeiro, o investimento. Para saber se algo vai dar certo, é preciso investir naquilo, de todas as formas, e o retorno virá em decorrência do investimento que foi feito. Já aconteceu de se matricularem alunos que estudaram muito tempo em outra cidade e chegaram com material para eu ver em que ano ele está. É desesperador ver um amontoado de cópias muito mal feitas, que mal dá para enxergar o que está escrito, mal dá para enxergar as linhas da pauta, e a pessoa está ali tentando ler aquela coisa. Que horror! Como alguém tem ânimo para estudar uma coisa que não dá para ler? E então eu pergunto: você sabe de quem é essa composição, este exercício? E vem a resposta mais desesperadora: não faço nem ideia. Esta é a resposta. A pessoa tem uma porção de folhas soltas, que são cópias esbranquiçadas, com falhas que impedem a compreensão do que está escrito, e ainda por cima não sabem nada sobre o compositor. Ou seja, ela tem ali um amontoado de símbolos que ela tenta enxergar ou deduzir porque pedaços estão meio apagados, que ela nem sabe quem compôs, mas que ela tenta decifrar as notas, um pouco do ritmo e outros detalhes da dinâmica. Como estão meio apagados, ela inventa. Meu Deus, onde estamos? Uma coisa é fazer um curso de improvisação. Outra coisa é fazer um curso clássico e ter que adivinhar o que está escrito e nem saber quem foi que escreveu, ou seja, não sabe a intenção musical, o período, as características, como deve ser tocado, enfim, absurdos. Neste momento, percebemos que a didática para a vida está ensinando a pirataria, o desrespeito, a lambança, a falta de valor que aquilo tem. E fica então a mensagem que essa coisa é perfeitamente descartável. A didática para a vida ensinou de forma errada que com essas atitudes o piano não é algo tão importante assim. Pode ser levado sem compromisso. Bom, eu vou parar aqui neste capítulo. Já nos estendemos bastante. No próximo eu continuo os adultos e a classificação. Ok?